Bora lá, meus amigos, a informação pede passagem e eu vou atualizar você sobre a busca de um treinador no Corinthians. Eu já atualizei no grupo de membros do canal do Pedro Ramiro, quero atualizar aqui também para você que nos acompanha e que me acompanha. Eu só peço de antemão que deixe o like, inscreva-se no canal, porque isso é muito importante. Você se inscrevendo no canal dá uma força gigantesca pra gente. E quem quiser se tornar membro do canal do Pedro Ramiro vai ter acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp e também vai concorrer a uma camisa oficial do Corinthians, porque atingimos a meta de 25 mil inscritos. Eu quero atualizá-los sobre a situação do treinador no Corinthians. Gente, antes de mais nada, eu havia falado para vocês aqui já da possibilidade do Ramon Dias ser demitido. Ele foi demitido. O Dorival Júnior se torna o nome favorito para assumir o cargo. Eu vou passar toda a timeline, a linha do tempo, para que você não se perca. O Corinthians faz um contato inicial com o agente do Dorival Júnior logo depois do jogo. Contato inicial, muito prematuro, nada tão avançado. As conversas até avançariam, teria uma reunião que aconteceria, que aconteceu, na verdade, a informação do lado do Corinthians, tá? Na tarde de sábado, o Dorival Júnior, por outro lado, nega, e eu estou passando primeiro o lado do Corinthians, passando o lado agora do Dorival. Nega essas conversas, nega que tenha tido proposta, que tenha qualquer tipo de situação. Eu trago o lado do Dorival. E trouxe também que inicialmente o Corinthians queria o Dorival. Só que o Corinthians colocou na mesa alguns nomes e fez sondagens iniciais em cima desses nomes. E um desses nomes é o do técnico Tite. As primeiras conversas aconteceram e foram animadoras. O Corinthians conversou com o agente do Tite, conversou com o Tite, que disse estar disposto a ouvir o clube alvinegro. E aí entra uma informação muito, mas muito importante, porque o que a gente tinha de informação antes é que a gente não via a possibilidade inicialmente de o Corinthians trazer o Tite, do Corinthians conversar com o Tite. Só que com o desenrolar das histórias e o Tite sinalizando a possibilidade de ouvir o Corinthians colocou o Adenor Bach como grande alvo. Ele se tornou um grande plano A do Corinthians, que descartou o Dorival Júnior. Então hoje o Tite é o grande alvo do Corinthians, é a grande possibilidade do Corinthians. Grande possibilidade, não vou colocar essa palavra, na verdade é o grande alvo e é o plano A do Corinthians. Pedro, isso significa que a conversa avançou? Não, ninguém aqui está falando que a conversa avançou, que de fato se concretiza, não. O Tite está disposto, as conversas estão acontecendo e o desenrolar dessa história pode ser positivo mediante a primeira resposta. Isso não significa que o Tite será sim o treinador do Corinthians, mas que a primeira ideia foi interessante para o Adenor Bach, a primeira possibilidade foi interessante para o Tite. Até uma informação a mais, alguns torcedores organizados conversaram com o Tite. Houve um diálogo inicial para tentar convencê-lo. Vamos ver o que vai acontecer. O projeto interessa ao filho do Tite também, porque o Matheus Bach é auxiliar com uma pretensão de se tornar treinador, ele poderia ganhar mais espaço, né? E, enfim, interessa para ele. E algumas coisas também que eu apurei. Luiz Castro, esquece. Inicialmente não tem nada entre o técnico português e o Corinthians, não houve nenhum tipo de avanço em conversas, nada. Luiz Castro está longe do radar do Corinthians nesse momento. O outro nome também falado, Fábio Carille, esquece. Carille, esquece. Nada de Carille neste momento. O Corinthians está realmente priorizando o Tite por entender que é um treinador com maturidade, um treinador com identificação com o clube, um técnico que foi vitorioso e que pode se reerguer também através de uma terceira passagem no Corinthians. Vou dar até rapidamente minha opinião. Eu acho que o Dorival é o técnico que tem o melhor momento. O Dorival, apesar de ter sido demitido da seleção brasileira, ele é o cara que vive um momento até melhor do que o Tite, por ter recentemente conquistado uma Libertadores com o Flamengo, por ter conquistado uma Copa do Brasil com São Paulo, conquistou título também com o próprio Flamengo, mas o momento é melhor do Dorival.
Agora, é inegável a identificação do Tite. Eu sou suspeito porque eu sou muito fã do Tite. Falei até para uma fonte, falei, cara, eu sou muito fã do Tite e acho até que se o Corinthians fizer essa contratação, como também o próprio Dorival, o Tite seria um acerto. O que está acontecendo? O Fabinho Soldado está muito fechado nessas negociações. Ele armou meio que uma sala ali de emergência com os seus pares, né, com os diretores, com algumas pessoas do clube. Não entra nem celular nessa sala. Claro, estou usando isso de metáfora. Mas o Fabinho Soldado realmente é quem tem tomado a frente dessas negociações e tem contado também com a ajuda de alguns diretores e, claro, do presidente do Corinthians com as opiniões. O Tite, ele vem de uma passagem no Flamengo ruim, uma passagem na seleção em que ele não conquistou o grande objetivo, que era sim ser campeão com a seleção brasileira, mas é inegável que ele é um técnico vitorioso e para muitos ao lado do Oswaldo Brandão é o grande treinador da história do clube, é o grande nome da história do Corinthians. Tem de se ver o quanto que esse projeto também pode agregar ao Corinthians, o quanto esse projeto pode ser vantajoso ao Corinthians. Alguns jogadores que estão no clube já até fizeram algumas sugestões, o Memphis Depay chegou a sugerir alguns nomes, inclusive o Cuco, que é o treinador holandês, que tem a possibilidade de, enfim, treinar que está sem clube, aliás. Ele teve uma passagem por alguns clubes da Europa e tudo mais, mas hoje ele está free agent, está sem clube, está livre de agentes. Isso não se concretizou. Mas alguns jogadores fizeram sugestões e que eu acho até ok, porque os jogadores têm voz em vários dos clubes, porque não teriam também no próprio Corinthians. Os dirigentes costumam dar muito espaço para os jogadores e está tudo certo, não há nenhum problema nisso. Não significa que eles estão mandando nas decisões do clube. Outros jogadores também sugeriram para os dirigentes e tudo mais, mas o Corinthians, como eu disse, segue priorizando o Tite. Vamos ver em que condição, né? Em que condição que o Tite vai negociar, se ele realmente vai pedir valores muito altos, porque é um técnico que hoje está em baixa, essa é a grande verdade. O Tite está mais em baixa até do que o próprio Dorival Júnior, como eu falei. Vamos ver se os valores vão realmente agradar a diretoria do Corinthians, que quer fechar um técnico, mas não tem tanta pressa assim. Porque entende que se você fecha com pressa, se você tem aquela coisa de, na ansiedade, na vontade, acabar fechando com um treinador e se arrepender depois, isso pode ser prejudicial. Eu me lembro até quando o Ramon Dias foi contratado, o Corinthians segurou um pouco ali, sondou outros treinadores, conversou com o Carille, mas não efetivou essa contratação do Carille e logo na sequência trouxe o Ramon Dias, que fez o trabalho que fez e acho que foi até uma escolha correta na época. Eu confesso que já fui a favor do Carille, mas hoje vejo que não tem a mínima condição de voltar a ser técnico do Corinthians, ainda mais com esse elenco que é muito criativo, com vozes ativas, com nomes importantes e que precisam de um técnico que não sei se é a altura, mas que tenha um potencial do tamanho desse elenco, porque na minha visão, apesar de ter algumas dificuldades técnicas, algumas deficiências, sejam elas defensivas ou não, é um elenco que ainda assim pode almejar voos mais altos do que a própria comissão técnica do Ramon Dias colocou. Chegar a um título de Sul-Americana, acho sim que o Corinthians, se reforçando principalmente na defesa, pode almejar esse tipo de possibilidade. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que reviravolta, hein? Sim, senhoras e senhores, Tite está negociando para voltar ao Corinthians, o Dorival saiu da mira, nesse momento todos os olhos estão voltados para Adenor Leonardo Bach, o Tite. Eu vou te contar essa história. Na verdade, o Tite sempre foi a prioridade, tanto que o Corinthians tinha sondado lá no começo, tinha tentado conversar, mas inicialmente o Corinthians tinha uma resposta via intermediários de que o Tite estava esperando alguma coisa da Arábia Saudita, tinha uma possibilidade do Al Hilal, que eu já tinha visto que negociava com o Inzaghi, um italiano, para ter na sucessão do Jorge Jesus, mas o Tite sempre vislumbrou, depois da Copa do Mundo, um trabalho no exterior. E a gente sabe que o mercado saudita, né, embora não seja a primeira linha do futebol mundial, tem muito investimento hoje. Tanto que para lá foram outros grandes técnicos, né? Entre eles, recentemente, o Marcelo Gallardo, agora o Jorge Jesus, que está saindo do Al Hilal.
Então o Tite estava esperando talvez por alguma coisa, não pintou lá no final de 23 para 24, ele pega o Flamengo, e o Flamengo na América do Sul é o time que tem mais investimento, então ele vislumbrou talvez possibilidade de títulos, o que não aconteceu. E nesse meio tempo, nesse período pós-Copa do Mundo, o Tite foi dando recusas negativas ao Corinthians. O que mudou a partir de agora? Bom, segundo o Pedro Ramiro, o Tite nesse momento ele aceitou conversar. E o Corinthians, que estava negociando com o Dorival Júnior, que teve reuniões na sexta-feira e no sábado, percebeu um esfriamento, um distanciamento, um não interesse. E aí, irmão, é aquela coisa, né? Você tem que querer quem te quer. Então, mas vai ser o Tite. O Tite é o novo treinador do Corinthians. Mas se o Corinthians contratar, você usa, por favor. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Pedro Ramiro, trazendo as últimas informações do Corinthians. E a partir desse momento a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando um pouquinho aí da contratação de um técnico para o Corinthians. O Pedro Ramiro aí disse que perdeu força, né, o Dorival Júnior, apesar do Dorival ter feito aí uma reunião com o Corinthians na sexta-feira, no sábado, mas perdeu força. E eu vou explicar por que o Dorival Júnior perdeu força. Segundo informações que a gente obteve no canal, um aliado do presidente Augusto Melo, após o Corinthians ter perdido para o Fluminense, fez um contato simbólico com Dorival Júnior. E aí o Fabinho Soldado, que é encarregado, que é o diretor executivo do Corinthians, responsável por fazer contratações, seja ela de jogadores, diretores hoje, treinadores, ficou sabendo desse contato antes do de Fabinho Soldado. Fabinho Soldado não gostou, Fabinho Soldado acabou ficando chateado, Fabinho Soldado acabou aí deixando aí muito aborrecido, e o clima ficou tenso no Corinthians, o clima ficou carregado no Corinthians, houve imediatamente um racha na diretoria corintiana, tudo isso porque esse aliado do presidente Augusto Melo, com a anuência do presidente, acabou passando acabou passando na frente do Fabinho. E o Fabinho, nitidamente, não gostou desse contato primeiro que o dele. Então, tá tendo um ego da diretoria do Corinthians, um ego de vaidade. E por essas questões, acabou o Dorival perdendo força no Corinthians. E quem aceitou conversar com o Corinthians no momento é o técnico Tite, que em outras oportunidades disse não ao Corinthians. Tem um filho do Tite que está querendo virar treinador, e eles entendem que no Corinthians vai ter um espaço maior, vai ter uma visibilidade maior, Então o Tite aceitou conversar com o Corinthians, as tratativas estão aí acontecendo, inclusive o Tite acabou conversando com a parte da torcida do Corinthians para ver o nível de aprovação, mesmo que tenha alguns torcedores com um pouco de rancor do Tite, porque em um momento o Corinthians estava precisando muito do treinador, e ele disse não ao Corinthians, com a desculpa que não trabalharia naquele ano. O que aconteceu? Na sequência, o Tite foi e acertou com o Flamengo. Então a torcida do Corinthians ficou pé da vida com essa situação. Mas, na maioria, eu tenho percebido que a maioria da torcida, o que manda é a maioria, perdoa o Tite, perdoa o Tite e quer o Tite. E por isso o Tite tem conversado com o Corinthians. Até entendo que o Dorival Júnior, ele tá passando por uma melhor fase, apesar de ter saído da seleção brasileira, acho que ele tá passando por uma melhor fase do que o Tite. Porém, o técnico Tite tem uma identificação muito grande com o Corinthians. Identificação essa criada por Tite. Porque se Tite hoje não for o maior treinador do Corinthians, ele está entre os maiores.
Acredito eu, pelos títulos conquistados, Tite é o maior treinador do Corinthians. Por quê? Até chegar do Tite do Corinthians, o Corinthians não tinha um Libertadores, o Corinthians tinha apenas um Mundial. Com o Tite, o Corinthians ganhou inédito, sem perder na competição, uma Libertadores, e na sequência o Corinthians ganhou o Bimundial. Então, o Tite, ele ganhou o torcedor corintiano, o coração do torcedor corintiano. Depois houve esse rompimento aí de afinidade, devido ao Tite ter dito não ao Corinthians, que ele tinha esse direito, porém ele disse, não vou trabalhar esse ano. E na sequência, tá certo com o Flamengo? Sinceramente, o Tite deu uma pisada na bola. Pisou feio. Mas o Tite é um bom treinador, é um bom gestor de grupo. O Tite, se chegar ao Corinthians, ele vai pedir reforços. O Corinthians vai se reforçar, né? Pedro Ramiro trouxe todas essas tratativas do Corinthians com o Tite, do Tite com o Corinthians. E já no apito final, o craque Neto deu certeiramente que Tite já está acertado com o Corinthians. Então, o Pedro Ramiro trouxe a informação, craque Neto também falou, e são pessoas, são comunicadores, né, que o Neto é apresentador e o Pedro Ramiro é um jornalista, de muita credibilidade, e tem excelentes fontes, excelentes contatos. Então são pessoas muito confiáveis, porque tem fonte extremamente boa. Com a chegada do Tite, eu acredito que o Corinthians vai crescer, né? Corinthians hoje que não tem uma jogada tática e precisa, Corinthians precisa. Como disse o Memphis, não podemos jogar aqui por apenas uma vitória. Nós precisamos fazer esse time crescer, o grupo, o elenco, né? E aqui no Corinthians só está cobrando resultado. E após a declaração, né, o Ramon Dias acabou sendo demitido. E de lá para cá surgiram vários boatos de treinadores. Se falou em Luiz Castro, se falou aí em Carille, mas essas duas pessoas, elas estão completamente fora do radar. Então, nesse momento, o Tite é a prioridade total do Corinthians. Dorival Júnior perdeu força e o Corinthians, nas próximas horas, pode aí fazer o anúncio do Tite, porque já na quarta-feira o Corinthians tem jogo decisivo pela Sul-Americana. Corinthians que tem apenas um ponto na Sul-Americana. Apenas um ponto. 2 jogos para conquistar um ponto. Né? Então é muito pouco. Se o Corinthians não ganhar esse jogo na quarta-feira contra o Racing do Uruguai, está eliminado praticamente, assim como aconteceu na pré-Libertadores, que o Corinthians foi eliminado de forma precoce, estará também na Sul-Americana eliminado de forma precoce. Já no domingo que vem, o Corinthians vai sair e ir para o Rio de Janeiro jogar contra o Flamengo. Aí já é Brasileirão. Então o Corinthians tem uma sequência de jogos decisivos, uma sequência de jogos importantes, onde o time não tem outro resultado que possa negociar que não seja a vitória. Então um treinador chegando agora vai conseguir já dar um norte para esses jogadores. A gente viu que contra o Sport, o Corinthians acabou virando aquele jogo na raça, na luta, na força e com os lampejos individuais aí de alguns jogadores que foram Romero e Memphis Depay, principalmente o Memphis Depay, que acabou fazendo 2 gols. O Corinthians no primeiro tempo não conseguiu desempenhar, muito mal taticamente, um time perdido dentro de campo, um time que não sabe jogar coletivamente, não tem nenhuma jogada tática programada, e aí na individualidade do Memphis, o Corinthians foi lá e fez 2-1. O
Corinthians saiu perdendo o jogo aos 44 minutos do primeiro tempo, por 1-0. Aí no segundo tempo o Memphis empatou aos 10 segundos do segundo tempo. E aos 16 o Memphis virou. Corinthians 2, Sport 1. Um jogo que deu uma aliviada, uma respirada. Porque se o Corinthians perde contra o Sport, essa semana seria pior no Corinthians. Porque o Corinthians tem grandes problemas. Problema dentro de campo e problema fora de campo com a diretoria do Corinthians, né? Um possível afastamento imediato do presidente Augusto Melo, caso o Core não aprove suas contas. Então é um ego de vaidade dentro da diretoria do Corinthians que só causa mal ao clube. E o Corinthians, todos que estão lá, precisam pensar em benefício, em prol da equipe para fazer o time crescer, precisa contratar e ganhar títulos maiores, como título nacional ou título internacional. O Paulista, para um clube que tem uma folha de 25 milhões por mês, é muito pouco. E aí, fiel, o que vocês acham? Vocês preferem Dorival Júnior ou vocês preferem Tite? E quem vocês acham que será o treinador do Corinthians? Tite mesmo? Ou não? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, o like e a inscrição. Obrigado!